Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que satisfação, que privilégio estar mais esse tempo, que o Senhor separou para nós como igreja, na oportunidade de nós nos debruçarmos na sua palavra e temperado, a isso tudo, a comunhão entre nós, a comunhão entre os irmãos, a comunhão como igreja. Nós precisamos crer, na vontade do Senhor para a sua igreja, do poder, da unidade dos santos. Privilégio, eu me sinto um homem privilegiado de caminhar com os irmãos. Essa igreja é especial. A nossa IPTA, a querida IPTA, é uma igreja especial, uma igreja que se ama, uma igreja que tem construído seus alicerces nos pilares mais importantes do cristianismo, na comunhão, na unidade, no amor, no perdão, na misericórdia, na piedade, na benignidade, enfim. Nós temos experimentado mesmo a graça do Senhor, o amor do Senhor em nosso favor como comunidade. E nós adotamos, desde domingo passado, o livro, a epístola, a primeira epístola de João, como o nosso guia pelos próximos domingos de conhecimento bíblico, de estudo bíblico. Aos domingos à noite, nós vamos caminhar por esses textos, os textos escritos pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo que ensinou a igreja a amar, não somente através da teoria, mas da prática. É um texto muito prático, um texto profundo na sua praticidade. Então, é um texto que nós realmente devemos refletir e devemos colocar, tatuar no nosso coração. Pedir ao Senhor que o Senhor nos dê entendimento sobre cada detalhe dele. Então, domingo passado nós meditamos sobre o primeiro capítulo, o capítulo inteiro de 1 João. Você que não esteve conosco domingo passado, que está nos assistindo agora pela internet ou está aí presencialmente e não teve acesso a esse conteúdo, eu convido você a entrar no nosso canal do Facebook, no canal do YouTube, e lá você vai ter registrado esta reflexão, essa mensagem sobre 1 João capítulo 1. Foi um tempo importante onde nós falamos sobre a essência de Deus. A essência de Deus é luz, e onde Deus está não há trevas. Então a gente caminhou sobre como identificar a ausência de Deus nas nossas vidas. Então, onde tem trevas, onde está acontecendo coisas ocultas, onde existe mentira, onde existe engano, são exatamente as áreas onde Deus não está. Porque é impossível nós termos Deus como Senhor de todas as áreas da nossa vida e essas áreas continuarem sobre a manifestação das trevas. Então, onde Deus está, ali está a luz, e nós anunciamos isso. Lá no versículo 5 do capítulo 1, ele vai dizer, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva alguma. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele veio anunciar a mim e a você que um povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre aqueles que habitavam na sombra, na escuridão da morte, resplandeceu a luz. Deus é luz. Então, até nas nossas dificuldades, naquilo que a gente entende que é um abismo da nossa vida, nós também podemos ver a manifestação do Senhor iluminando o nosso caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque tu estás comigo. Isso é a manifestação da luz. A gente pode ter na nossa percepção física, através da ausência da luz física, a ideia, a gente pode pensar que a gente está em trevas. Não, o que está em trevas é o nosso redor, é o nosso entorno, mas nós andamos na luz. Então nós precisamos entender que Deus, que é Espírito, ele ilumina o nosso caminho, através da sua palavra, através da sua sabedoria, através da sua paternidade. Isso é lindo demais, isso é algo realmente que nos impulsiona a vivermos cada vez mais perto do Senhor. Então essa é a
a base do Evangelho, né? Nós vimos isso no domingo passado. A luz, a amizade do Senhor para conosco. E, principalmente, nós precisamos, para andar em luz, nós precisamos andar em comunidade, nós precisamos aprender a perdoar, nós não podemos, de forma nenhuma, defraudarmos os nossos irmãos, né? Defraudarmos a igreja de Cristo, a comunhão, desfazer a comunhão. Então, enquanto nós conjecturarmos a possibilidade de desfazermos o nosso casamento, ele nunca será restaurado, né? Eu estou usando esse exemplo aqui porque muitas pessoas querem um casamento íntegro, restaurado, mas vivem conjecturando a possibilidade de desfazer desse casamento. Então, não existe recuperação para aquilo que já foi derrotado nos nossos corações. O nosso casamento, ele começa a falir dentro de nós. Os nossos relacionamentos começam a falir dentro de nós. Então, se nós andamos na luz, diz o apóstolo João lá no primeiro capítulo, fazendo aqui uma recapitulação, né? Primeiro capítulo. Se nós dissemos que andamos na luz, nós temos paz com todas as pessoas. Nós andamos em paz com todas as pessoas do nosso entorno, da igreja, dos nossos irmãos em Cristo. E agora nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 do segundo capítulo de 1 João. Então eu convido o irmão, a irmã, o amigo, a amiga a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Vamos ler juntos. Você que encontrou o texto pode ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, às Sagradas Escrituras. Texto poderoso, que nós vamos refletir sobre ele nessa noite. Amém? Amém? Não estou aí com os irmãos, mas eu posso ver a Bíblia aí para cima? Vocês pensam que mesmo sendo gravada essa mensagem eu não ia pedir para os irmãos, né? Levanta a Bíblia aí. Isso, quem trouxe a Bíblia? Quem não trouxe a Bíblia pode levantar sua mão aí que alguém da igreja vai te emprestar uma Bíblia. Nós temos Bíblias ali na mesa ao fundo do nosso salão para estar disponibilizando para você, para auxiliá-lo nesse culto. 1 João capítulo 2 diz assim, de 1 a 6, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amém? Amém. Você pode sentar aqui. Glória a Deus pela sua palavra. O apóstolo João, ele é didático, ele é um mestre, ele é um professor, é um pai. Ele faz questão de explicar cada detalhe para tranquilizar o coração daqueles que estão em Deus, aqueles que buscam ao Senhor como Pai. E ele inicia esse capítulo 2 dizendo, filhinhos, meus filhinhos. Ele usa um termo grego chamado teknon. O teknon é um filho, é uma palavra grega que significa filho. Só que esse filho é um filho ainda que não alcançou maturidade. Você vai encontrar outros textos bíblicos no Novo Testamento que usam também o termo filho, mas é um outro termo grego que é huios. Neste caso, o apóstolo João está olhando para aquela igreja ou para aquela comunidade dizendo, meus filhinhos imaturos, meus filhinhos que ainda não alcançaram maturidade, autonomia espiritual, autonomia no entendimento, maturidade suficiente para entender
as coisas elementares e básicas, enquanto nós não estamos familiarizados com os termos mais básicos do Evangelho, a Bíblia nos trata como pessoas imaturas. Então, isso não é ofensivo. Não ache que Deus está diminuindo você, ou João está diminuindo você, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele já está considerando você um filho. Ou seja, isto já é algo que deve nortear o nosso coração e trazer paz ao nosso coração. Meus filhinhos, por que eu escrevo essas coisas para vocês? Para que vocês não pequem, para que vocês não transgridam as coisas elementares que o Pai requer de cada um de nós. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que uma casa de paz, uma casa que vive em paz, é uma casa que vive sob obediência de regras. Todos nós. Não existe paz na delinquência, não existe paz na desobediência, não existe paz numa cidade como Tomé-Açu, por exemplo, que existem vários constantemente desrespeitos em vários aspectos da lei, das leis civis, das leis municipais. Onde existe transgressão da lei, ali não há paz. Então a palavra do apóstolo João para mim e para você, a admoestação, a exortação do apóstolo João para mim e para você, é para que nós não pequemos, para que nós vivamos em paz. O pecado é o alvo de destruição do Evangelho. O Evangelho veio para erradicar o pecado no nosso meio, mesmo que ainda de forma transitória nessa vida, até enquanto aguardamos a volta de Cristo Jesus. João reconhece isso quando vê Jesus chegando próximo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o resumo do Evangelho, essa é a paz. Enquanto nós vivemos no pecado, nós não estamos em paz. Enquanto você vive na imoralidade, você não está em paz. Enquanto você está na mentira, você não está em paz. Enquanto você vive numa dissolução familiar, você não está em paz. Enquanto as tuas finanças estão ameaçadas, você não está em paz. Não está em paz. Enquanto você não está reconciliado com o teu filho, com os teus pais, você não está em paz. Enquanto você está sem igreja, enquanto você não pertence a nada, você não está em paz. Enquanto você está sem família, você não está em paz. Então, o apóstolo João vai dizer assim: eu estou escrevendo tudo isso como a filhos, como um pai que escreve a filhos imaturos, que tem muita coisa para aprender, para que vocês não pequem. Mas, Jonatas, e se eu pecar? Então quer dizer que está tudo acabado? Aí o apóstolo João vai dizer assim: mas se alguém pecar, agora nós vamos entrar na melhor parte. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que significa isso? Significa que a bondade e a misericórdia do Senhor, Ele na bondade e na misericórdia do Senhor, Ele constituiu uma salvação. Ele constituiu dentro do seu tribunal um elemento, um mecanismo de absolvição para nós que estamos em Cristo Jesus. Mesmo diante de eventuais quedas. Para a gente entender isso, o apóstolo João aqui ele vai trazer um elemento muito comum e muito conhecido entre nós, que é um tribunal, né? Um ambiente que é muito conhecido, que é um tribunal. E a gente precisa entender, para a gente entender as coisas espirituais, de que o Senhor Deus, o nosso Deus, é um justo juiz, que julga todas as coisas, não somente julgará todas as coisas, mas já existe um tribunal
estabelecido, funcionando desde a fundação dos tempos, inclusive agora, julgando, inclusive essa palavra, a intenção dos nossos corações, o porquê que você veio para a igreja hoje. Tudo isso está sendo julgado. Nós não devemos julgar as pessoas, mas Deus julga. Porque Ele é o único que pode sondar mentes e corações. Eu estava aconselhando um casal esta semana e eu disse para eles, né, dentro do contexto ali do aconselhamento, eu estava dizendo para eles, eu disse, olha meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós julgamos ações. A única coisa que nós temos capacidade para fazer é julgar ações. Nós não julgamos intenções. A intenção do coração quem julga é o Senhor. Por que a gente precisa falar isso? Porque a gente julga muito injustamente as pessoas quando a gente julga as intenções. Nós não temos essa capacidade. As ações, sim. Diante do pecado, diante da mentira, diante do linguajar maldito, diante, enfim, de todas as ações pecaminosas, do adultério, né, da infidelidade, nós temos sim capacidade, não só temos capacidade, como a obrigação de julgar essas atitudes. Mas a intenção do coração é o Senhor que faz. Isso não quer dizer que isso acontecerá somente na eternidade. Não, isso já está acontecendo aqui, entre nós. O Senhor está julgando o porquê que você está sentado nesse banco dessa igreja. Qual é a tua intenção? O que você quer? E Ele sabe, Ele conhece. Não tente enganar o Senhor não, meu irmão. Não tente enganar. O fazer e não fazer do homem, né? Seja ele em pensamentos, em palavras, em atos, né? E também na omissão. O tempo inteiro nós estamos sujeitos ao pecado. E o grande problema do pecado, nós temos ensinado isso para os irmãos, é que ele rompe a comunhão entre Ele, Pai, e nós, como seus filhos. Então, Jesus, ele vem para se tornar o advogado através da propiciação. O que é a propiciação? A propiciação é um sacrifício. A propiciação é uma oferta feita para aplacar a necessidade da justiça. Então, quando o apóstolo João vai dizer que Jesus ele é esta propiciação, ele está dizendo assim, em Cristo estão aplacados toda a ira de Deus. Então, aquele trovão, aquele raio que deveria sair do Senhor e fulminar a mim e a você, ele encontra Jesus no meio do caminho e para sobre ele. O Senhor leva sobre ele as nossas culpas, ele leva sobre ele as nossas cargas, ele leva, salvação só está em Cristo Jesus, ele é a nossa rocha, ele é a nossa luz, ele é a nossa sombra, ele é o nosso rochedo, ele é a nossa nuvem, ele é a coluna de fogo, ele impede a ira, o juízo de Deus de cair sobre os meus, sobre os teus ombros, irmãos. Amém? Ele impede. Então, vocês imaginam Satanás nos acusando diante de Deus, como ele fez sobre Jó, e Jesus dizendo assim, Pai, realmente o Jonatas pecou. Realmente. Mas ele é meu. Ele crê em mim. Ele me ama. Eu o amo, eu sou dele e ele é meu. Lança sobre mim os pecados dele, lança sobre mim a culpa dele. A cruz de Cristo, ele tem esse elemento, ele tem este poder. Em Cristo ele conquistou o direito de me defender diante do Pai. O fazer e o não fazer do advogado. O advogado, ele não está ali para encobrir, né? E ele não está ali também para diminuir o pecado. Ele não nega o direito de Deus.
sobre os seus filhos caídos. Pelo contrário, ele expõe o pecado e abre os olhos do pecador para ver a sua culpa e perdição. Jesus, ele admite as nossas culpas diante do Pai. Jesus não é um advogado mentiroso que vai dizer: não, Pai, o Jonatas, ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele vai dizer: ele fez isso. E não somente fez isso, como ele confessa que fez isso. A confissão é a ação deste advogado, não somente diante de Deus, mas ao meu coração. Jesus não é um advogado passivo, que está somente nos protegendo diante de Deus, mas ele está fazendo com que nós confessemos os nossos pecados diante de Deus para nos tornarmos justos. Então, ele expõe o pecado, ele abre os nossos olhos para a nossa culpa e para a nossa perdição. Ele intercede pelo pecador diante de Deus e indica, para o seu sofrimento e morte na cruz, em substituição do pecador. Ele chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sofri por ele, foi por ele, por este eleito, eu o escolhi, ele é meu, ele é meu. E Deus olha para isso com amor pelo seu filho e diz: ele está perdoado, a minha ira não está mais sobre ele. Então, Cristo, o justo, ele se torna a propiciação, a garantia de que nós não vamos receber a punição que nós merecíamos. A gente pode dizer até de forma ousada: o Senhor Jesus, ele recebeu sobre si a punição para garantir a nossa impunidade, para garantir que a punição não caísse sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tão grande graça, por tão grande misericórdia. Suportou a morte de cruz, para que eu e você não recebêssemos a punição, a ira do Senhor sobre nós. E ele escolheu um povo eleito para isso. Eu e você, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, fomos eleitos, fomos resgatados, fomos justificados, fomos santificados diante de Deus. O Senhor Jesus, o tempo inteiro, ele está colocando diante de nós a sua santidade, a sua santificação, para cada vez mais apresentar-nos diante de Deus inculpáveis. Então ele está olhando diante do Pai nesse tribunal, dizendo assim: Senhor, perdoa o Jonatas. Mas ele olha para o Jonatas e diz: Jonatas, larga este pecado, te arrepende, porque o preço foi grande, porque o custo foi alto, foi morte, e foi morte de cruz. E ele não fez isso somente pelos nossos pecados, continuando lá no versículo 2 do capítulo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Aqui nós temos que ter muito cuidado nesta interpretação, porque aqui nós abrimos brecha para uma teologia chamada de universalismo, onde existe uma corrente teológica, logicamente que completamente equivocada, que afirma que a salvação está para todos, mesmo aqueles que não creem em Cristo. E não é isso que o texto está dizendo. Esse termo mundo, usado, mas também pelo mundo inteiro, é o termo cosmos. Nós já falamos quando nós meditamos sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o mundo no sentido pejorativo, no sentido de pecado, no sentido de zona, né? Não é este mundo.
para o filho desobediente, aquele que insiste na desobediência. Não, Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos. O que significa isso? Que Deus amou toda a sua criação. Deus não enviou o seu filho somente para salvar os Jonatas e a sua igreja eleita. A mim e a você, que fomos alcançados pela graça do Senhor, Ele mandou o seu filho para trazer ordem a toda a sua criação. A toda a sua criação. O termo mundo aqui quer dizer a abrangência de toda a criação do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que a natureza geme com dores de parto, com ansiedade, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque ela foi submetida ao pecado. Deus sujeitou toda a criação ao pecado. A criação se tornou pecadora. Os animais se tornaram maus. As ervas daninhas vieram para tomar conta daquilo que era bom. Daquilo que era bom. A natureza foi corrompida pelos nossos pecados. E Deus, Jesus, no seu Filho, Ele salvou trouxe salvação não somente a mim e a você, seres humanos, mas para todo mundo. Todo o universo experimenta e tem experimentado da salvação do Senhor, da salvação de Cristo Jesus. Nós, cristãos, não violentamos animais para comer o que não devemos. Nós não concordamos com a indústria alimentícia que submete as vacas a excessos de retirada de litros de leite para enriquecer os donos dessa indústria. Nós não concordamos com isso. Nós não compactuamos com isso. Não, de forma nenhuma. Porque Cristo morreu para que toda a sua criação tivesse vida e vida em abundância. A salvação, lá na época de Noé, não veio somente à família de Noé, mas a toda a criação. O Senhor recolheu para si os animais, os puros e os impuros. Os impuros significam eu e você, os gentios, que fomos colocados para dentro da arca, sem merecer, sem fazer parte da aliança ainda. Que coisa linda, a misericórdia do Senhor. No versículo 3 ele avança, dizendo, e nisso sabemos que o temos conhecido. Meus irmãos, mais didático do que isso, pega uma caneta aí e grifa isso aí. E nisto sabemos que o temos conhecido. Se você ainda tem dúvidas, conhece a Deus ou não? Se você quer fazer agora um grande teste, pronto, a gente está no Enem Gospel aqui, no Enem da IPTA. Tá certo? Agora nós vamos tirar a prova dos 9. Você tem conhecido a Deus? Você tem de fato experimentado a filiação do Senhor? O apóstolo João vai dizer, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos não é somente decorá-los. Guardar os mandamentos não é somente saber que eles existem. Guardar os mandamentos é proteger os mandamentos através da obediência. É transformar os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor no estilo de vida. É matar toda e qualquer possibilidade de outras ações que não estejam enquadradas nos mandamentos do Senhor. Somos jovens. Próximos domingos vamos falar sobre a juventude. São jovens dizendo assim, eu transar com uma moça antes do casamento de jeito nenhum. Isso é abominação contra o Senhor. Homens casados, sugerir ao meu coração ter relação com uma outra pessoa, ou flertar com outra pessoa, de jeito nenhum, isso não está em pauta, não existe a menor possibilidade, porque eu amo e não somente conheço os mandamentos do Senhor, mas eu os guardo, eu os obedeço. Eles para mim são preciosos, porque eles representam o Cristo crucificado. Toda a lei, todo mandamento aponta para Cristo. Foi destes pecados, foi desta morte que o Senhor veio nos livrar. Veio salvar a mim e a você.
Então, nisto sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Trazendo o conceito do primeiro capítulo, as trevas tomaram conta. Ele acha que está na luz, mas continua em trevas. Não adianta você vir para a escola bíblica dominical na nossa igreja, vir para esse culto aqui agora, tá assistindo essa mensagem, fazer as tuas devocionais e bater no peito dizendo assim, tá vendo, eu sou um cara piedoso, eu sou um cara cristão, eu vou para a igreja. Não adianta se este conhecimento não está mudando a direção dos teus passos. Se este entendimento e este conhecimento não estiver regendo os sentimentos do teu coração, da tua alma, as intenções do teu espírito, da tua alma, da tua mente, do teu corpo. Os mandamentos do Senhor são um grande regente da nossa vida. Ele nos aponta a direção, e a direção é de luz, e não de trevas. Meus queridos, ele afirma, o apóstolo João, ele é enfático. Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso. Tito, capítulo 1, 16, diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Demonstram que negam, dizem que conhecem a Jesus, mas o negam nas suas ações. O que confirma a filiação e o amor ao Senhor são ações, são atitudes. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Tentam fazer a obra de Deus, tentam estar inseridos, mas seus corações são maus, são desaprovados diante do Senhor, porque são incapazes de, apesar de serem conhecedores dos mandamentos do Senhor, não são obedientes. Nós estávamos ensinando a Ana Paula essa semana sobre obediência, Ana Paula e o Paulo Davi, sobre obediência. Não adianta dizer que ama papai e mamãe, se não obedecer às leis da casa, e não obedecer de forma imediata. Meus irmãos, esse é o padrão da paternidade do Senhor. E mais do que isso, 1 João 4, 20, lá na frente, João vai repetir esta sentença. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, isso é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não se vê. Aqui João, evidentemente, está defendendo a unidade da igreja, e nós temos percebido isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre falsos profetas, mais na frente, daqui a alguns domingos, para que não haja perturbação sobre a casa de Deus. Mas isso pode ser abrangido, isso pode ser, na verdade, estendido sobre todos os aspectos da nossa vida, né? Mas quem guarda a sua palavra, versículo 5, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Qual é a condição, qual é a característica daqueles que têm sido aperfeiçoados o amor de Deus? Guardar a palavra. Guardar. Nós estamos numa geração de crentes com muito conhecimento e pouca prática, pouca obediência. Obediência é uma estatura de um filho maduro. É por isso que João nos trata como tecnon. Nós precisamos alcançar o status de uios, de filhos que não somente dizem que amam, mas que amam através das suas práticas. Essas práticas aí, a prática de sair daqui a pouco do culto, voltar para sua casa, amanhã ocupar a cadeira do teu trabalho, fazer a tua tarefa e guardar os mandamentos do Senhor. Não é guardar os mandamentos do teu patrão, mas você obedece o teu patrão, porque o Senhor, isso é um mandamento do Senhor. Acima de todas as nossas atitudes está a ordem do Senhor, de nos submetermos, para que nós nos submetamos à sua lei, aos seus mandamentos. E para encerrar, versículo 5, quem guarda
a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Agora vem a frase para colocar pá de cal em qualquer dúvida sobre o que é ser um discípulo de Jesus, sobre quem é, as características daquele que foi eleito, resgatado, justificado, santificado, escolhido pelo Senhor. Ele diz assim: quem diz que permanece nele, versículo 6, esse deve também andar assim como ele andou. Pronto. O evangelho não é teoria, o evangelho é prática. É um passo após o outro. O evangelho é amor. O evangelho, ele toma conta de todas as áreas das nossas vidas. Ele santifica a minha língua. As palavras dos meus lábios são agradáveis ao Senhor. O meditar do meu coração são agradáveis ao Senhor. As minhas mãos só produzem frutos de bênção. Elas não esmurram mais as pessoas por causa da minha violência. Mas se precisa esmurrar alguém, é para salvar um indefeso. A justiça de Deus, os mandamentos do Senhor, são aqueles que regem o meu corpo, regem os meus movimentos. Que a graça do Senhor Jesus nos capacite para vivermos um evangelho prático. A começar no nosso amor e na nossa piedade àqueles que estão junto de nós, aos nossos irmãos em Cristo. Eu amo a minha igreja. E você? Tem amado aqueles a quem o Senhor ama? Demonstre o seu amor por Deus, amando aqueles a quem Ele ama. Que Deus te abençoe.